Agora eu quero sair das sanções econômicas e falar das sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E eu vou conversar com o nosso amigo Bruno Pinheiro lá em Brasília, que estava até agora apurando várias repercussões com a sociedade brasileira sobre esse anúncio feito pelo governo norte-americano. Partidos, governo, enfim. Bruno, o que você ouviu das pessoas, de parlamentares, de protagonistas do debate político nos últimos tempos a respeito dessa decisão que sanciona o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky? Bem-vindo. Evandro, ótima tarde também a você, a quem nos acompanha. São várias as repercussões, mas só para a gente entender um pouquinho mais, Evandro, sobre de que forma que alguns auxiliares do Supremo Tribunal Federal estão respondendo, acreditando que neste momento é importante que a AGU, ou seja, que o Advogado-Geral da União faça uma representação junto à Suprema Corte Internacional. E não somente aos Estados Unidos, como de outras nações também. Então, essa é a expectativa de que a AGU seria muito importante neste momento para fazer uma defesa ao ministro Alexandre de Moraes. Assim que essa repercussão veio, que veio esse documento assinado do governo americano, o ministro Flávio Dino usou as redes sociais, o Instagram, e saiu em defesa de Alexandre de Moraes. Já temos, inclusive, a imagem, Evandro. Ele usa o exemplar da Constituição e ali ele faz uma legenda com a sua solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, elogiando o serviço também e dizendo o que ele está fazendo é de modo honesto, muito dedicado e conforme à Constituição, e que as suas decisões são julgadas e confirmadas no colegiado e na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e usa um versículo também. Tem várias repercussões, Evandro, levando pela repercussão evangélica ali, com vários dizeres, estão usando esses versículos. Logo na sequência, o líder, deputado Lindenberg Farias, também utilizou as suas redes sociais, fez uma manifestação dizendo que uma defesa do ministro Alexandre de Moraes é a independência do poder judiciário e que a democracia e a soberania nacional contra a tentativa de nos submeter a uma colônia. E aí disse que os Estados Unidos sancionaram o ministro Alexandre de Moraes com base nesta lei global e que essa acusação é motivada em fala de supostas violações à liberdade de expressão e também arbitrárias. Na sequência, teve outra repercussão, agora do líder da parte da oposição, deputado Sóstenes Cavalcante, que diz que o ministro Alexandre de Moraes rasgou a Constituição, acabou com uma censura com vários jornalistas e que o Senado foi omisso, fingiu que não viu e disse o que o Senado não teve a coragem de fazer, os Estados Unidos fizeram e com força. Ou seja, o deputado Sóstenes Cavalcante joga nas mãos do Senado essa responsabilidade, que também reagiu imediatamente. O senador Cleitinho Azevedo, de Minas Gerais, disse que agora é hora, Evandro, de colocar então a lei do impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e começa a fazer um chamamento nas redes sociais. Hugo Mota e Alcolumbre ainda não se manifestaram. Agora esperando ver se o Supremo vai se manifestar de forma oficial em nome do Supremo ou se o ministro Luiz Roberto Barroso também vai emitir uma declaração. A expectativa é que Lula faça um evento logo mais para sancionar e aí, durante algum discurso, se ele vai mandar algum recado ou vai aguardar para, de fato, estruturar uma fala oficial ao governo americano. Evandro. Obrigado pelas informações até aqui, Bruno Pinheiro. Eu quero aproveitar e conversar agora também com o deputado do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que já está conectado conosco. Deputado, agora há pouco, Bruno Pinheiro, em Brasília, contava para a gente os movimentos que já acontecem entre os parlamentares por conta da atuação do ministro Alexandre de Moraes. De que maneira que, na sua visão, essa sanção agora imposta pelos Estados Unidos pode oficializar ainda mais esse movimento ou uma possível pressão sobre os presidentes da Câmara e do Senado a respeito da maneira como os parlamentares avaliam o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem também. Essa decisão do governo americano é fundamental justamente para fazer com que o Congresso haja, uma vez que não agiu até agora a contento, para conter os abusos de autoridade e toda a série de ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes.
O que Donald Trump está fazendo, eu acabei de ler toda a sua mensagem ao povo americano quando decidiu impor sanções ao Brasil e também a Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes. O que Trump está fazendo é protegendo a soberania americana depois de ter sido atacada e violentada por Alexandre de Moraes em uma série de casos. Foi no bloqueio do X aqui no Brasil e depois bloqueio de contas da SpaceX Starlink, que nada a ver tem com o X. Foi ao incluir Elon Musk num inquérito aqui no Brasil, também sem nenhuma previsão legal. Foi na tentativa de prender cidadã americana por post em rede social, no pedido de extradição de brasileiros, jornalistas inclusive, que estão em solo americano e são protegidos pela Constituição americana e não podem ser presos, aliás, nem no Brasil poderiam, por crime de opinião. Então, os excessos do Alexandre de Moraes, que já deveriam ter sido coibidos aqui no Brasil, finalmente encontram alguém, infelizmente, no exterior apenas, disposto a colocar os pingos nos is e punir aquilo que de errado está fazendo Alexandre de Moraes. Então, espero que essa decisão de Donald Trump repercuta aqui no Brasil a ponto de que o Congresso Nacional se mobilize, tanto para pautar a anistia e anulação dos processos ilegais hoje em curso no Supremo Tribunal Federal, a CPI do abuso de autoridade seja instalada na Câmara dos Deputados e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal finalmente sejam abertos lá no Senado da República. Deputado, eu vou abrir um espaço também para os nossos comentaristas que querem fazer questões ao senhor. Vamos lá então com Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, o som de tchê-tchê-tchê-tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade de sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, deputado, o senhor fez isso. De lembrar assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas isso é minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Inclusive aqui no Brasil, eu digo que o Fernando Haddad tem sido muito nefasto para a economia brasileira ao colocar mais impostos sobre o Brasil. E eu fui crítico da política de taxação de Donald Trump. Se você fosse mais informado e acompanhasse o que eu tenho dito, você perceberia que eu tenho dito sempre que esses impostos, essas taxas, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os outros países que o Donald Trump está colocando, acabam interferindo na economia de livre mercado que eu tanto defendo e trazendo mais custos, tanto para quem exporta do lado de cá, como para quem consome do lado de lá. Eu nunca fui apoiador de tarifa nem dentro do país, nem fora do país. Agora, o que eu preciso lembrar, principalmente para quem apoia o PT ou para quem passa pano para a corrupção do governo Lula, eu espero que não seja o seu caso, mas pelo visto parece que é,
para quem passa pano para as violações dos direitos humanos do Alexandre de Moraes, para quem passa pano para tudo que está acontecendo hoje na nossa economia, em virtude dessa cleptocracia que voltou ao poder no nosso país, eu preciso lembrar que tudo o que está acontecendo hoje é reflexo das ações de Lula como presidente da República, aliando-se ao Hamas, ao Irã, à Rússia, à China, ao Maduro e do próprio Alexandre de Moraes, que não interferiu só na soberania americana, não. Ele, inclusive, negou a extradição de um traficante búlgaro para a Espanha, enquanto a Espanha já tinha considerado o caso do Oswaldo Eustáquio o caso de um perseguido político no Brasil. Então, quer dizer, o que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje é perseguir cidadãos não apenas brasileiros, como acontece no Brasil, e o caso da Débora do Batom é um dos casos mais claros, ou do Clesão, que morreu na cadeia, mas também fora do país, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos. Então, infelizmente, no momento de pergunta séria, no momento de um tema sério como esse, do país perdendo a sua democracia, perdendo a sua liberdade, a gente ouvir comentários em tom de deboche é de deixar qualquer um realmente indignado e, infelizmente, nós não vemos muitas vezes a seriedade de entrevistadores como a gente deveria ver num momento tão triste na nossa história nacional. Da mesma forma que eu também gostaria de ouvir um parlamentar brasileiro jamais defender, por exemplo, atos golpistas, deputado. Mas temos opiniões diferentes. Qual foi o ato golpista que eu defendi? Qual foi o ato golpista que eu defendi? Então, uma coisa... E fico feliz também do senhor discordar das posições do presidente Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas. O senhor não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. O senhor se retrate. Eu não vou me retratar com o senhor, que o senhor defende anistia para golpista. O senhor defende anistia para quem estava lá acampado, para quem ficou 70 dias acampado. Deputado, vamos lá. Vamos continuar a nossa entrevista aqui, porque se vocês forem estenderem as discussões para outros temas, a gente vai passar horas aqui e não vai falar justamente daquilo que a gente precisa. E em relação à maneira como se faz a pergunta, deputado, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente também não tem como delimitar a maneira como a outra pessoa fará a pergunta ou não. E o senhor está no seu direito de responder, então fique à vontade também para responder no espaço que nós oferecemos aqui no nosso 3 em 1. Eu não delimito em nenhum momento. Aliás, a pessoa tem todo o direito de fazer o deboche, de falar da forma como quiser. Liberdade de expressão é essa. Exatamente. Mas também, é um momento em que ela inventa história, eu quero saber quando defendi golpista. Está mentindo. Deputado, eu vou abrir um espaço agora também para o Alan Gani, que a gente tem outros comentaristas também querendo fazer questões ao senhor. Vai lá, Gani. Boa tarde, deputado. Prazer falar contigo. Em relação à lei Magnitsky, está muito claro, né, por que ela foi aplicada, os motivos estão aí. Agora, em relação ao tarifaço de 50% do Trump, a gente fica aqui especulando várias hipóteses, né, aproximação do Brasil, geopolítica, a China, Irã, etc. Será que a sinalização em relação à substituição do dólar, enfim... Na sua avaliação, qual que é o principal motivo, o principal para a tarifa de 50% contra o Brasil? Eu acho que está muito claro, Alan, que o principal motivo é a agressão à soberania americana. O principal motivo é o fato de o Brasil ter virado um páreo internacional. Vários países foram taxados, não foi só o Brasil. O Brasil foi o único que recebeu uma taxação de 50%. O Brasil foi o único que se recusou a negociar qualquer coisa com os Estados Unidos. O Brasil fez piada da eleição do Trump. Antes da eleição do Trump, Lula disse que se Trump fosse eleito seria uma nova forma de nazismo ou fascismo no governo americano. O Lula, por uma série de vezes, debochou do Trump muito antes da taxação. Falou em criação de uma moeda para ir contra o dólar e nem a Rússia e a China embarcaram nessa narrativa desastrosa. Se aliou ao Maduro, se aliou ao Hamas, tem feito todo tipo de incursão internacional para passar a mão na cabeça de corrupto, seja buscando a peruana lá no Peru, que foi condenada pelo judiciário de lá, seja visitando a Cristina Fernández Kirchner, na Argentina, condenado pelo judiciário de lá também. Enquanto isso, o Milei fez o contrário. Até para falar um pouco de Argentina, abriu o mercado, aproximou-se do Trump, fez acordos e a tarifa na Argentina é 0.
Ou seja, nós estamos pagando o preço desse desgoverno do Lula e do PT. Nós estamos pagando o preço dos abusos do Alexandre de Moraes, que começaram lá em 2019, não foram nem depois do 8 de janeiro, não. Inclusive a Jovem Pan foi por várias vezes vítima da censura. Eu defendi a Jovem Pan quando, em determinado momento, os seus comentaristas não podiam chamar o Lula de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa, por decisão do TSE, pelo menos interpretada assim pela Procuradoria Jurídica da Jovem Pan. Esses abusos têm acontecido há muito tempo e é óbvio que um dia o caldo ia entornar. É óbvio que um dia o Brasil seria visto por aquilo que é um regime de exceção, que tem um ditador, que é esse Alexandre de Moraes, que chamam de Xandão, mas que hoje virou Xandinho, porque está sancionado. Acabou o fim da linha para ele, para viajar para os Estados Unidos, para ter conta bancária, talvez até no Brasil, a extensão de todas as suas, de todas as consequências ainda não é bem certo, mas o fato é que estamos pagando o preço desse consórcio do Lula, do PT e do Moraes com o STF. E, lamentavelmente, muita gente ficou quieta nesses últimos tempos, passando pano. Muitos ganharam muito dinheiro, inclusive, continuam ganhando. Espero que acabe logo esse período e a gente possa viver normalmente numa democracia e num lugar em que a gente tenha tranquilidade para fazer, inclusive, bom jornalismo. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, até a imprensa tem medo de tratar de assuntos relacionados ao STF ou Alexandre de Moraes e impõe limites aos seus jornalistas, aos seus comentaristas, porque não quer ter que se encontrar uma hora dessas na corte com Alexandre de Moraes, ou menos ainda, talvez, ter as suas contas bloqueadas e outras consequências ilegais que ele impõe, até mesmo a imprensa e o jornalismo profissional brasileiro. Deputado, só para a gente arrematar nossa conversa, uma última pergunta aqui do Bruno Musa. Vai lá, Musa. Deputado, boa tarde, sempre um prazer falar contigo, sempre que tenho oportunidade te digo isso, inclusive pessoalmente. Quando a gente estava junto na Argentina, eu até te contei essa história, em que inclusive estou escrevendo um livro do que eu vivi lá na Venezuela, e a gente viu, quando o Juan Guaidó acabou saindo da Venezuela, depois que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá em Caracas, a gente viu uma oposição que podia ter assumido ali o poder e começou a brigar entre elas e esqueceu ou deixou de lado o próprio regime venezuelano e deu no que deu. Eu vi agora esses dias uma mudança, inclusive do próprio Zema, uma postagem sua no X e também do Nicolas falando sobre a anistia aos envolvidos com 8 de janeiro. Estamos, por fim, buscando uma união contra o que queremos que saia do poder no Brasil, que é o governo do PT? Eu não tenho dúvida, Bruno, satisfação falar contigo também, de que a gente está começando a virar o jogo. E o dia 3 de agosto vai ser fundamental para isso, porque a Câmara e o Senado funcionam, principalmente em ano pré-eleitoral, na base da pressão. Nós vamos precisar de povo na rua dia 3 para que a Câmara e o Senado façam aquilo que precisam fazer. Precisa fazer anistia, sim, para aqueles que cometeram eventuais crimes de vandalismo, mas que já pagaram mais de 2 anos de pena de prisão, muitas dessas pessoas, coisa que vândalo nenhum pagou no Brasil de pena por esse tipo de crime. Precisamos anular os processos da grande maioria dessas pessoas que não tiveram devido processo legal, não tiveram foro adequado, inclusive, porque foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não tiveram individualização das condutas e, portanto, são vítimas dessa grande farsa dita que seria um golpe de Estado impossível num domingo de recesso sem as autoridades sequer naquele local. Aliás, com a colaboração de um governo que não colocou as forças armadas, as forças de segurança nacional para agir conforme tinha sido orientado por mais de 40 documentos internos do próprio governo Lula, a BIM incluída, porque sabiam que ia acontecer ou poderia acontecer alguma coisa naquele 8 de janeiro. Aquela grande farsa que tentaram vender como atos golpistas foi o que permitiu justamente que o Lula continuasse no poder até hoje. Porque se o povo tivesse continuado na rua, pacificamente, protestando, como sempre nós protestamos, esse governo não durava muito mais. Mas a exemplo do que fizeram lá na Alemanha nazista, com o incêndio no Reichstag, com a exemplo daquilo que todo regime ditatorial faz, que é criar uma farsa para impedir que as pessoas vão às ruas, infelizmente hoje a Câmara e o Senado
não tem agido de acordo com a vontade da população, porque a população ainda não tem feito os protestos de rua como fez no passado. Por isso, Bruno, aquilo que nós vimos na Argentina, quando nós estivemos lá na eleição do Milei, povo na rua, povo fazendo campanha, nós precisamos voltar a ver isso no Brasil. Isso não é só para a direita, vale para a esquerda. Para mim, a liberdade de expressão é para todos, inclusive para quem quer fazer pergunta idiota ou quem quer fazer comentário que não faz sentido. Nós temos que ter liberdade de expressão e hoje, lamentavelmente, nós vivemos num regime de repressão e de medo no Brasil que precisa acabar. Contem comigo para isso. Muito obrigado pelo convite. Deputado Marcel Van Hatten, obrigado, um abraço, até a próxima.